Pai amado, Pai querido, Pai adorado, eu te louvo, te engrandeço e te agradeço. Eu apresento essa tarde a Ti, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia sobre mim, que o Senhor visite toda e qualquer pessoa que vai assistir essa live, essa pregação, que o Senhor fale com essas pessoas, que o Senhor toque no coração dessas pessoas, que o Senhor venha agir da forma que o Senhor quiser. Porque tem pessoas, Pai, que estão esperando uma resposta Tua. Usa-me com poder e autoridade. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Boa tarde, tudo bem com você? Eu espero que esteja bem, né? Com você, toda a sua família, você que está assistindo essa live, essa pregação. E hoje eu estou contente, porque às vezes a gente prega sobre vários temas, né? E tem pessoas que acham que a gente não passa pelas mesmas coisas. As pessoas às vezes acham que porque a gente entende de um assunto, que a gente prega sobre aquele assunto, a gente está imune a determinadas coisas. E eu já preguei aqui sobre desânimo, tudo, e eu estava realmente um pouco desanimada. Mas de repente eu li um comentário de uma pessoa que disse que pegou várias chaves numa pregação e isso alegrou meu ânimo. Outra pessoa que me disse, eu achei muito engraçado, que a pessoa me mandou a mensagem dizendo que ela foi assistir as minhas pregações, não porque ela queria assistir a pregação, mas ela queria saber se eu ia deslizar em alguma coisa, se eu era capaz de pregar mesmo, se era invenção da minha cabeça, se eu gostava de aparecer. E eu achei legal ela fazer esse comentário comigo, que ela disse: olha, Dina, você me surpreendeu, porque eu fui assistir suas pregações, eu não acreditava. Eu fui assistir esperando que você fosse deslizar, falar bobagem, que você não... Na verdade, ela achava que eu não tinha capacidade para pregar. E ela disse que foi, gostou e continua assistindo e Deus fala poderosamente na vida dela. E é isso que eu quero pedir a você. Se por um acaso você gostou, não importa a sua intenção que você está aí do outro lado, o que importa é a palavra de Deus. Então, por favor, mesmo que seja só para ajudar, né? Daí, clica nesse joinha aí, nesse legal, deixa um comentário, deixa a palminha, deixa Deus te abençoe, amém, manifesta, né, algumas coisas, porque eu não entendo, né, porque as pessoas, a gente vem aqui e faz com tanto carinho uma pregação e tudo que a gente quer é que chegue às pessoas, que essa pregação chegue o mais longe que puder, porque tem pessoas que precisam ouvir essa pregação. Talvez você já esteja abastecido, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que ainda não conhecem a Deus, que estão passando por problemas, não conhecem a Jesus e precisa de uma orientação. Talvez nessa palavra tenha uma chave, né? Uma chave que vai destravar a vida dela. Então, por favor, curte, comenta e compartilha. Faz esse favor para mim, ajuda as outras pessoas, mesmo que seja só para saber se eu sei pregar ou não, se eu prego bem ou não, ou se eu vou deslizar aqui na Bíblia, né? De qualquer maneira, é muito bom que você assista e eu agradeço muito por isso. Então, hoje eu vou falar sobre ansiedade, né? Esse tema que
que muita gente prega, esse tema que é muito bom falar, é esclarecedor, ajuda muitas pessoas. E aí diz ansiedade, o que é e como vencer em Deus, né? Porque a gente sabe que ansiedade, muitas vezes as pessoas não são diagnosticadas. Então, o que é ansiedade, né? Muito se fala que a ansiedade é o mal do século, né? O mal do século XXI. E a ansiedade nada mais é do que um sentimento, do que um mal que invade o coração da pessoa, né? Que por causa de quê? Através do imediatismo, né? Aquelas coisas imediatas, tudo hoje é fast food, tudo hoje é para agora, o imediatismo, né? O consumismo, a pressa, né? Porque tudo hoje é para pressa, ninguém quer nada para amanhã, já quer para hoje. É tudo. Então, a ansiedade, ela vem causando esse mal na sociedade. Para você ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que o Brasil está em primeiro lugar no mundo, em casos de pessoa com transtorno de ansiedade. Ele diz também, a OMS diz que 18 milhões de pessoas vivem o transtorno da ansiedade. 18 milhões, isso representa 9,38% da população. Para você ter uma ideia. E eles dizem, as pesquisas apontam que o número é muito pequeno de homens, que a ansiedade, ela acomete muitas mulheres. Só o que é que acontece isso? Quando eles afirmam isso, certo? Afirma isso, que a ansiedade é uma doença de mulheres, os homens não procuram os médicos. E se eles não procuram os médicos, eles vivem com ansiedade, achando que eles estão imunes a isso. Então, nós, os seres humanos, quando nos deparamos com alguma situação, né, que foge do nosso controle, né, a gente fica a mercê, né, a mercê, a tendência é que a gente fique inquieto, inseguro e ansioso. Só que ninguém está livre desse mal. Você pode dizer, eu não sou ansiosa e tal, mas ninguém mesmo foge desse mal da ansiedade. Porque a ansiedade, ela acontece em criança, ela pega as crianças, o adolescente e as pessoas maduras. Como assim? As crianças hoje, elas vivem bombardeadas, elas são bombardeadas de informações. Então, hoje a criança tem uma agenda mais cheia do que um adulto. Então, a criança hoje vive superlotada de coisas para fazer e para dar conta. O adolescente, ele vive na ansiedade porque ele está preocupado, né? Quem ele é, ele está preocupado com o namoro, está preocupado com o primeiro emprego, está preocupado com o Enem, está preocupado como vai ganhar dinheiro, né? E as pessoas maduras estão preocupadas com a estabilidade profissional, com as contas, com os boletos, com a saúde, com o futuro dos filhos, né? Com a doença que pode surgir ou surgiu. Então, todos, da criança ao adulto, todos nós vivemos nessa tensão. Em algum momento da vida, a gente vai passar por isso, vai passar por essa ansiedade. O que é ansiedade de fato? A ansiedade é quando você se preocupa com o futuro. É quando você pensa mais no que pode acontecer e como vai acontecer, porque o ansioso, ele se preocupa demais com o que pode acontecer amanhã e como vai acontecer.
E por conta dessa ansiedade, por conta desse medo, né, que ele é submetido, então essa pessoa normalmente ela sofre de irritabilidade, ela sofre de pressão alta, ela sofre de insônia, ela sofre de palpitações, taquicardia. Então ela tem vários sintomas, falta de ar, ela come demais, a pessoa ansiosa, ela come demais, ou a pessoa ansiosa perde peso demais. Então, quando a ansiedade não é controlada, ela começa a atacar o corpo físico. E a pessoa tem síndrome de pânico, a pessoa tem medo de tudo. Normalmente, uma pessoa ansiosa é uma pessoa medrosa. Normalmente, uma pessoa ansiosa, ela tem pensamentos negativos. Você deve conhecer pessoas que vivem com um mau pressentimento, pessoas que têm medo de sair de casa porque não sabem o que vai acontecer. Pessoas que estão aflitas, pessoas que falam rápido demais, pessoas que fazem uma coisa aqui e quer outra aqui e já pergunta se você fez a outra aqui, pessoa que está brigando com todo mundo a todo instante. Isso são características de uma pessoa ansiosa. E normalmente essas pessoas não procuram ajuda. Normalmente elas acham que estão bem, que está tudo bem. Muitas vezes diz que o problema está até no outro, não está nela. Ela não está percebendo que ela não está conseguindo dar conta de tudo. Mas ela quer fazer isso e ela está colocando a vida dela em risco por conta de uma ansiedade que só pode ser resolvida se for em Deus. Mas, Dina, como é que a gente faz para vencer essa ansiedade? Como é que a gente faz para controlar essa ansiedade? Como é que eu posso? Você está me dizendo o que é e como vencer em Deus. Vamos ler, que tem uma instrução para a gente aí em Filipenses 4, do 6 ao 7. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Aí eu digo para você, Dina, pastora Dina, como você queira chamar, eu não gosto só de pregar. Eu gosto de pregar e desenhar, para que você entenda. Por que eu digo que eu gosto de desenhar? Porque eu já fui bebê na fé também, com muita gente. Então é difícil, eu não consigo entender como é que, se você não sabe de uma coisa, como é que você vai colocar em prática? É preciso que você saiba, que você entenda o que é aquilo e como colocar em prática. É muito comum uma pessoa chegar para a gente e dizer assim: pastora, ore por mim, eu não sei orar. É muito comum a gente ouvir isso, certo? As pessoas dizem que não sabem orar. Aí vem Paulo, o apóstolo Paulo, e diz que não andem ansiosos por coisa alguma, né? Que apresente a Deus vossas petições pela oração, pela súplica, com ação de graças. Será que, se eu perguntar a você o que significa, o que você entendeu aqui, você vai me responder o quê? Você vai me dizer: eu entendi que ele disse que não é para eu ficar ansioso, que é para eu orar a Deus. Não é isso que você vai entender? O básico do básico? Sim, mas você não vai ficar ansioso. Ele diz: não anda ansioso. Pronto, mas aí você pergunta: como é que eu vou fazer para não andar ansioso? Porque não sou eu que procuro ansiedade, é a ansiedade que me procura. É a ansiedade que adentra o meu ser.
Eu não tenho controle na ansiedade. Aí o que é que eu quero desenhar para você? Então, primeiro eu quero falar para você, para que você vença a ansiedade, você precisa entender 3 coisas que o apóstolo Paulo falou nesse versículo aqui. Ele disse aqui 3 coisas muito importantes e que são cruciais para que você tire todas as dúvidas e para que você saia dessa turbulência ansiosa que você vive. Ele diz: não andeis ansioso por coisa alguma. Para mim isso é uma ordem, tá? Não andem ansiosos por coisa alguma. Ponto. Aqui está ponto e vírgula, porque ele vai continuar. Certo? Ponto. Não andem ansiosos. Ele já deu uma ordem. Segundo, apresente as suas petições a Deus pela oração, pela súplica e com ação de graça. Aí eu pergunto a você, você sabe o que é petição? Você sabe o que é orar? Você sabe o que é suplicar? Você sabe o que é orar, suplicar com ação de graça? Por isso que você não sai da depressão. Porque não adianta você ler a Bíblia de capa a capa e não entender. Não adianta eu pregar aqui para você e dizer, olha, não ande ansiosos. Apresente a Deus suas causas. Mas eu não digo o caminho. Então eu vou desenhar para você. O que o apóstolo Paulo deixa claro aqui? Eu estava falando aqui para Jorge, que me ajuda aqui, né, que monitora tudo isso aqui que vocês veem, ele está aqui fazendo, né? Eu só chego aqui para pregar, só isso. Eu estava aqui dizendo, certo? Que as pessoas, fugiu da minha memória, eu fui cortar, né? Que as pessoas, elas não sabem o que fazer, certo? As pessoas precisam de instrução. Mesmo porque eu me perdi, mas eu falo depois quando eu lembrar, que o próprio Deus, ele diz o seguinte, ele diz, o meu povo perece, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Ele não diz, o meu povo sofre porque são rebeldes, porque é rebelde. O meu povo sofre porque é idólatra. O meu povo sofre porque vive na prostituição. O meu povo sofre porque não ora. Não. O meu povo sofre porque não tem conhecimento. Por quê? O que é o conhecimento? A Bíblia. Não basta ler, precisa entender. Ninguém coloca nada em prática se não entender. As pessoas não sabem fazer um bife. Sabe por quê? Porque elas não sabem como cortar um bife, como corta uma carne. Ela não sabe qual tempero coloca no bife. Ela não sabe se esquenta a panela antes ou não. Pessoas não sabem fazer um arroz. Pessoas não sabem fazer um bolo. É tão simples. Mas o bolo sai solado, o bolo não sobe, o bolo sobe demais, o bolo assa ou demais, não assa, porque tudo existe uma maneira de fazer. E existe uma maneira de você falar com Deus. Existe uma maneira de orar. Existe uma maneira de você entender a Bíblia. Existe uma maneira de colocar em prática. Aí o que é petição? Ele diz, mas antes de tudo, não andem ansiosos. Antes de tudo, antes que você faça alguma coisa, certo? Leve sua petição, leve toda a sua petição para conhecimento de Deus. Aí como é que você faz isso? Aí você precisa saber o que é petição. Eu tenho certeza que até os advogados, eles não comparam, eles não sabem
que orar uma petição. Por que eu sei o que é uma petição? Porque eu estudei direito. A petição é o início de um processo jurídico, de um processo judiciário. E nessa petição, você obrigatoriamente, você deve apresentar sua causa, expor, fazer uma exposição dos fatos. Nessa petição, você tem que apresentar os fundamentos e os artigos. Presta atenção. Você tem que colocar o seu pedido e ainda colocar o valor da causa. Se faltar algum item desse, fora os outros, que é nome, direcionamento, para quem vai, você tem que colocar. Se você não fizer isso, meu irmão, se o advogado fizer uma petição de qualquer jeito, o juiz pegou, olhou, devolve. Está sem um pedido, está sem o valor da causa, está sem os argumentos, não expôs aqui a causa. Não teve uma exposição da causa. Aí você diz, Dina, o que é que isso tudo tem a ver com oração? Se não tivesse, Paulo não falava. O que é que Paulo fala, gente? Simples. A petição. A primeira coisa que você tem que fazer antes de ficar ansiosa é ir até Deus, de joelho ou não. Ir até Deus e apresentar tua causa. Antes de orar. Apresentar a tua causa. Se você prestar atenção numa curta oração que eu fiz aqui, desde quando eu aprendi isso aqui, eu faço minhas orações. Pai amado, Pai querido, Pai adorado. Direcionei minha oração. Eu peço por fulano, fulano, fulano. Peço que visite. Eu estou aqui. Eu digo a ele por que é que eu estou orando. Eu digo a ele o que é que eu quero que ele faça. E por último eu agradeço. Eu não faço uma oração qualquer. É intencional. Tem um método. Então você vai apresentar a Deus a tua causa. Como, Dina? Qual é o teu problema hoje? Aprenda hoje. Eu só quero um problema. Que a petição é um problema. Ninguém faz uma petição. Ó, juiz, ó, eu quero essa causa, eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa. É uma causa. Qual é a tua causa hoje que você quer colocar na mão de Deus? Escolhe aí, eu estou te pedindo. Pensa em uma causa que você quer colocar na mão de Deus. Se você quiser, meu amigo, você até escreve antes de orar. Porque você vai descrever. Você vai apresentar primeiro a Deus a tua causa. Senhor, eu estava trabalhando na empresa tal. E por conta de um corte, por conta de um problema, por conta de falta de pagamento, aí você vai falar, eu fui demitido, por isso, isso e isso eu fui demitido. E agora eu estou aqui nessa situação, eu tenho minha casa para sustentar, tenho meus filhos, tenho isso, tenho aquilo outro. Você está fazendo uma exposição da sua causa. Você está me entendendo? Aí você vai apresentar ele. Aí você vai usar os argumentos, os fundamentos e os artigos que o advogado usa. Você vai usar as promessas de Deus. Por que as pessoas hoje estão na moda de dizer orem a palavra?
Depois que você expõe a tua causa a Deus, você tem que conhecer a Bíblia, você tem que pesquisar, você tem que ir, Senhor, eu estou aqui porque na tua palavra diz, já fui moço e hoje sou velho e nunca vi um justo mendigar um pão. Senhor, tu disse que o homem deve viver do fruto do seu trabalho. Você está mostrando os seus argumentos a Deus. Aí depois disso, o que é que você faz? Aí eu estou aqui para te pedir que me ajude nesse emprego. Eu estou com o meu currículo na mão. Vou entregar em tal empresa. Vai na minha frente. O Senhor diz que é aquele que vai na frente. O Senhor diz na tua palavra que não há nada impossível para ti. Então vai na minha frente, age com poder e autoridade e me dá esse emprego que eu te peço. E aí, você agradece. Você fez sua petição. Depois que você apresenta, você continua orando. Você não vai apresentar todas as vezes. Você mostrou a Deus teu cenário. A oração você faz ou com palavras, ou em público, ou no secreto do teu quarto, ou mentalmente em espírito. Senhor, lembra-te de mim. Lembra das minhas orações. Lembra da minha petição. Em que eu te pedi um emprego, tal lugar, assim, assim, assim. Oração, meu irmão. Qualquer pessoa pode fazer. Oração é conversa. Quando eu era nova convertida, eu já dizia isso. Eu conversei com Deus e ficava achando que eu estava errada. Mas orar é conversar com Deus. É falar com Deus. Aí o que é que Paulo diz? O advogado, ele faz essa petição toda escrita. Mas Paulo está dizendo, apresente a sua petição em oração. Então você vai se ajoelhar e vai orar. Vai apresentar em oração a Deus. Oração é falar com Deus. Em espírito, ou em palavras, ou em público, ou no quarto secreto. É conversar com Deus. Aí ele diz, apresente em oração, em súplica. Qual é a diferença? Súplica é quando você humildemente se apresenta a outro, pede o auxílio do outro, com intensidade, com humildade, com intensidade, quase que um clamor, uma súplica, com insistência. Eu costumo dizer que na súplica tem dor. A súplica é aquele momento que você se quebranta. É o momento que você está ali aos pés de Deus. A oração é diferente. A gente ora, oh meu Deus, obrigado, Deus, isso. Mas a súplica não, a súplica, eu costumo dizer que a súplica vem do ventre. Você está ali quebrantado, se humilhando, implorando, insistindo e persistindo até que Ele te responda. E ação de graça. Ação de graça é o reconhecimento. Reconhecimento do que Deus fez ou do que Ele vai fazer. Todo final de oração deve ter. Que a oração, a gente termina de orar e diz o quê? Porque eu creio em nome de Jesus.
eu te agradeço. É você agradecer ou por uma bênção recebida ou pelo que você já está pedindo. Quando você agradece alguém, quando ele diz peça, mas peça sem duvidar. Aí Paulo diz que é com ação de graça. É como se dissesse, peça, não duvide e já agradeça. Eu só agradeço alguma coisa depois que eu recebo. Eu não entro aqui no estúdio e digo assim, obrigado, Jorge, pela gravação de hoje. Não, depois da gravação eu posso dizer obrigado, Jorge. Mas antes eu não agradeço. Então você precisa agradecer. Eu só quero que você entenda isso. Que se você está me assistindo e tem uma causa, você vai fazer exatamente como eu disse. Você vai apresentar a Deus todo o teu motivo, o que te aconteceu, por que você está ali. Você vai colocar, vai apresentar na palavra de Deus o que justifica, o que é que Deus diz sobre aquela causa sua. E se demorar, você vai suplicar, não vai desistir e vai agradecer a Ele. E eu te digo, eu duvido que você não receba. Porque a palavra de Deus diz, pedes e não recebe, porque pedes mal. Às vezes a gente diz, é porque pede por seu próprio deleite. Porque a gente pede de qualquer jeito. Se um juiz, presta atenção, se ele pega uma causa, uma petição, só em olhar, ele diz assim, manda refazer. Aí ele pode até indeferir teu pedido por causa de uma petição mal feita. E o que eu acho interessante aqui, gente, você pode achar que está sendo chata essa pregação, mas eu só faço o que Deus manda, porque tem gente que está precisando disso. E cada vez que eu li esse pequeno trecho, vinha coisas na minha cabeça. Porque é tão engraçada as coisas, meu povo perece por falta de conhecimento. Veja, na petição tem que ir endereçado. Tem que colocar o nome do juiz, da vara, de tudo para onde vai. Aí sabe o que é o significado que eu aprendi? A gente canta. Elohim, Shaddai, Jireh, Jeová, não sei o quê. Na hora da sua oração, você sabe direcionar? Isso vê claramente em mim. Se eu estou pedindo provisão, eu tenho que me direcionar a quem? Jeová Jireh. Minha petição tem que ter endereçamento. Se eu estou pedindo paz, eu tenho que pedir a quem? Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sine que não ia ver, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Quantas vezes você já louvou? Quantas vezes você já cantou esse louvor? Na sua oração você coloca? Quando você está doente, você direciona a tua petição a Jeová Rafa, o Deus que sara? Porque está escrito. Salvo engano, é lá em Jeremias 15:11, né? Eu não sei, alguma coisa, esqueci agora. Está escrito. Eu sou Jeová Rafa, o Deus que te sara.
Será que você chama o Elohim? Quem é o teu juiz? Por que você acha que foi dado esses nomes? Eu entendi tudo. Se Ele é o Deus da minha provisão, é Jeová Jireh, gente. Se eu quero paz, é o Deus da paz. Se eu creio que Ele tem o controle de tudo, é o Deus que tem o controle de tudo. Você vai aprender os nomes de Deus e o significado deles. Para na hora da sua oração, você endereçar a pessoa certa. Mas Dina, mas não é só um Deus? Mas e por que Ele tem tantos nomes? Não fui eu que coloquei. Por quê? Qual era a razão dele falar, eu sou Jeová Rafá, o Deus que te sara? Alguma razão tem. Porque era simples, era só eu sou o Deus que sara. Por que ele disse, quando Moisés perguntou? O nome dele, ele disse, o eu sou. Eu sou quem sou. Então ele é tudo. Então direcione. Direcione. Eu estava fugindo dessa pregação. Porque é uma pregação um tanto chata. Mas o Senhor estava me insistindo desde o mês passado para eu pregar sobre oração. E hoje Ele falou ao meu coração, aprofunde sobre oração. Porque oração é a chave. A oração é o único meio. Deus fala com a gente através da palavra dele. Mas nós falamos com Deus através da oração. Se você não ora, meu irmão, você vai ficar dependendo só da intercessão dos outros? Será que as pessoas estão orando por você mesmo? Será que uma oração vai trazer a resposta que você precisa? Porque eles ensinam que a gente tem que persistir. Você tem que orar todo dia. Você tem que orar sem cessar. Você tem que orar a todo instante. Você tem que pedir. Pedir até que a resposta venha. Mas o apóstolo Paulo nos ensina nessa carta a Filipenses. Ele nos diz que a gente não deve agir com a força, a gente não deve se apegar ao mundo. A gente precisa focar em Deus. E eu trouxe alguns versículos que as pessoas perguntam. Joga a pergunta. O tópico, Jorge. Por que ficamos ansiosos? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder. E para a gente responder, claro que tem que ser na Bíblia. Porque até mesmo os psicólogos, eles precisam entender de Deus. Porque tem coisas que o remédio não resolve. Tem coisas que escutar somente não resolve. Tem coisas que a psicologia, o psicanálise, nada resolve. Só quem resolve é Deus. O primeiro motivo que nos leva a ter ansiedade, a ficar ansioso, é a apreensão quanto ao futuro. Mateus 6,34 diz, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Poxa, tá bem claro isso. Você não tem que perder tempo pensando no futuro. Você não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Mas, Dina, eu não devo planejar meu futuro? Claro que deve. Ah, Dina, eu não tenho que pensar na minha aposentadoria? Claro que deve.
Mas você não pode deixar que a ansiedade tome conta de você. Você não pode permitir que a ansiedade estrague a sua vida. Porque quando se perde o controle da ansiedade, a ansiedade deixa de ser um simples sentimento, uma coisa qualquer, e passa a ser uma patologia, passa a ser uma doença. E essa doença vai trazer síndrome de pânico, vai trazer depressão, vai te trazer problema no coração, vai te trazer muitas coisas. Você vai perder relacionamento, vai perder emprego, vai perder sua convivência social, vai perder dinheiro. Tudo por causa de uma ansiedade, de uma doença. Então basta a cada dia o seu mal. Como assim, Dina? Pense no hoje. O que você pode fazer hoje para estar bem hoje? Essa causa que está te preocupando, o que é que você pode fazer hoje? Se dedique hoje para resolver essa causa. Mas quando no pôr do sol, quando a noite chegar, durma em paz. Espere para amanhã. O segundo. O que nos faz ficar ansioso é a apreensão quanto às nossas necessidades. Veja o que é que diz a Bíblia. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo. Quanto ao que vestir, não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Meu Deus do céu. Quando eu entendi isso, eu já sofri tanto, gente. Ai, na minha conversão, acho que 21 anos atrás, eu estava numa crise financeira imensa. Praticamente eu e minha filha, sem ajuda de ninguém. Teve um dia que eu tinha R$1 para comprar um miojo para minha filha. E sabe o que é que eu fazia? Eu fazia jejum de pão e água. Porque eu passava uma semana comendo pão de sal e água. E eu dizia, eu não estou passando fome, eu estou em jejum. E eu ficava forte espiritualmente. Mas quando eu entendi quantas vezes, eu lembro que um dia eu estava tão ansiosa, eu tinha uma lanchonetezinha, eu tinha uma conta para pagar, eu não sei o que era. Eu sei que eu precisava de um valorzinho, mas eu estava atendendo o povo com tanta ansiedade dentro do coração, como é que eu ia fazer? E eu atendi uma senhorinha simples. E ela fez assim, ela pegou um negocinho enrolado num papel e botou no cantinho assim da minha mesa e foi embora. Quando ela saiu, eu curiosa para ver o que era aquilo, nem imaginava. Quando ela saiu, que eu peguei aquele pacotinho que abri, era o valor que eu precisava. Gente, dinheiro já entrou na minha conta. Eu estava trabalhando, o pai da minha filha trabalhava comigo. Só consigo chamar o pai da minha filha, ele já morreu, tá, gente? Aí o que é que acontece? Eu lembro que eu paguei as contas tudo, paguei tudo, era um dia de sexta-feira, e eu que fazia isso. Aí eu paguei tudo, aí quando eu olhei, eu disse, eu esperava que outro dinheiro entrasse, o dinheiro não entrou. E eu fiquei sem R$1 para fazer feira no outro dia. O outro dia era sábado, domingo. E eu fiquei sem R$1 na mão, com criança, né, Paula pequena. Aí eu não contei história, novo convertido é bom por isso.
Eu dobrei meu joelho, clamei ali a Deus. Apresentei minha petição a Ele, apresentei minha causa, supliquei, agradeci, peguei meu cartão e disse, vá lá no banco. Aí ele, qual conta? Essa daqui? Eu disse, qualquer uma. Aí ele chegou, foi assim, tal. Quando ele voltou, a pergunta que ele me fez, você pediu dinheiro emprestado a alguém? Eu disse, não, por quê? Ele disse, porque tinha tanto lá na sua conta. E foi alguém que conhecia sua conta, porque foi uma transferência. Eu disse, ele conhece tudo de mim. Ele conhece minha conta. E eu nunca soube quem fez essa transferência para mim. E eu pude fazer a feira no outro dia. Eu pude passar o final de semana tranquila. Gente, quantas coisas já me aconteceram. Eu estava ouvindo uma pastora que ela disse que até o Botox, que ela queria tanto, tanto, mas o marido não podia dar. Uma pastora e ela estava sentada, disse que o pastor pregando e esta mulher chorava. Quando terminou o culto, ela correu, pegou no braço dela e disse, olha, me desculpa, me perdoa, eu não estou lhe chamando de velha, eu não estou lhe chamando de feia, eu não estou achando nada, mas Deus está me dizendo aqui, pague um botox para ela. Aí ela disse, meu Deus, Deus se preocupa até com meus botox. Eu digo, com tudo. Deus se preocupa com as aves do céu. Com uma planta. Ele se preocupa com tudo que ele fez. E ele não vai se preocupar com você? Será que ele vai deixar, ele que fez o corpo, vai deixar você nu ou nua? Ele que te deu a vida, te sustenta, tu tá aí vivo por causa dele. Tu acha que ele vai deixar você passar fome? Dina, mas eu já passei fome. Por que você passou fome? Porque você não fez o que Paulo manda aqui. Porque você não apresentou a ele tua petição. Porque você não orou. Porque você não suplicou. Porque você não agradeceu. Se você fizer isso, eu duvido. Eu duvido que ele não estenda uma mão. Que ele levante quem quer que seja para te levar uma cesta básica na tua casa. Terceiro tópico. Apreensão quantas dificuldades. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ah, meu amado. Jesus deixou bem claro. No mundo tereis aflições. Mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele disse, não se preocupe. Não se preocupe. Você pode até chutar uma pedra, mas eu vou cuidar do teu ferimento. Alguém pode até te derrubar, mas eu vou te levantar. Alguém pode até te desonrar, mas eu vou te honrar. Alguém pode te humilhar, mas eu vou te levantar. Alguém pode tirar alguma coisa de você, mas eu posso te restituir. Não se preocupe, tem bom ânimo. Eu venci o mundo. É isso que ele disse para você. Tem mais alguma coisa? Tem outro tópico, Jorge? Tem. Agora eu lembrei. Para finalizar, né? Quase finalizando. Descanse e espere em Deus. Mateus 14, do 24 ao 27. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma.
e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, se alegrem, sou eu, não tenham medo. Sou eu. Por que é que eu coloquei isso? Descanse e espere em Deus. Porque a Bíblia diz pra gente que o coração, paz no seu coração, é o árbitro da sua vida. Esperei com paciência no Senhor e Ele me deu a vitória. O contexto desse texto é que Jesus, claro, já prevendo isso, mostrando a ele, que eles iam, talvez testando até a fé deles. Jesus deixou que eles fossem sozinhos. E ele foi orar. E o vento começou a balançar o barco. E eles estavam com medo, assustados. Assim acontece na vida da gente, na minha e na sua. Tem momentos na vida da gente que a tempestade vem com força, Ela vem balançando. E normalmente não vem uma só, vem uma atrás da outra. Eu costumo dizer, antes eu tinha medo, mas hoje sabe o que é que eu faço? Eu digo, parabéns, Satanás. Você terminou de me dar o documento da minha vitória. Porque eu já sei que quando a tempestade vem sobre mim, quando vem uma caindo, uma atrás da outra, é porque tu tá com pressa para me derrubar, porque a vitória minha já tá vindo. Então, sai de perto de mim e deixa a minha bênção passar. Normalmente a bênção chega. Porque é isso que acontece. Normalmente, o que aconteceu com Daniel? A Bíblia diz que quando Daniel começou a orar, no primeiro dia que Daniel orou, Deus liberou a bênção de Daniel. E o que foi que aconteceu? Guerra no mundo espiritual. Os demônios impedindo da bênção de Daniel chegar. Aí você acha o quê? Que Daniel, eles estavam lá impedindo a bênção de chegar? Eles estavam deixando Daniel bonitinho lá? Claro que não. Quando Deus está trabalhando em teu favor, você não vê, mas o diabo sabe. Eu costumo dizer a Satanás, Satanás, a única vantagem que você tem sobre mim é que você enxerga o mundo espiritual e eu não. Só que fique sabendo que eu não enxergo o mundo espiritual, mas o meu Deus vê. E Ele me defende. Então você precisa saber disso. Você precisa entender que quando as coisas começam sem explicação a dar errado, quando pessoas se levantam contra você, quando os inimigos que estavam dormindo começam a te atacar, quando aquela doença que já estava lá indo embora começa a doer, começa ativa. Quando tudo começa de uma vez só, que você coloca a mão na cabeça, parece que vai ficar doida, porque é confusão daqui, é problema com filho, é problema com marido, é problema com a casa, tudo de uma vez só. Tenha certeza, Deus está trabalhando em seu favor. O inimigo está furioso, porque Deus está trabalhando em seu favor. E hoje eu vim aqui com a desculpa de falar de ansiedade. Mas Deus disse, fale de oração. Para dizer a você, apresente a Deus a tua causa. Confie nele. Não deixe que a tempestade cause temor a você.
Porque se você gritar por Jesus, ele vai dizer: não tenham medo, sou eu. Eu estou aqui. Eu jamais te deixarei. Eu quero orar por você. Oh, Deus. Pai. Oh, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço agora. Eu não sei quais são as pessoas que estão assistindo essa live. Eu não sei quem são essas pessoas que vão assistir essa pregação. Mas eu quero te pedir já, eu quero interceder já em nome de Jesus por essas pessoas. Eu sei que tem pessoas ansiosas. Eu sei que tem pessoas nervosas, pessoas que até hoje estavam vivendo tribulações, estavam vivendo com medo, estavam tomando remédio, estavam indo para os médicos e os médicos afirmando que ela não tinha nada. Mas ela estava sentindo dores no corpo, estava sentindo palpitações, estava sentindo falta de ar, estava com angústia no peito. Tudo por causa de ansiedade. Porque ela está querendo tomar conta de tudo. Ela está querendo absorver tudo. Ela está querendo, pela força do braço dela, conquistar. E o Senhor vem dizer: não temas, eu sou contigo. Confia em mim, eu sou o Deus do impossível. Ele diz: e por acaso há algo impossível para mim? Jesus está te perguntando: tem alguma coisa na sua vida que eu não possa fazer? Tem alguma conta sua que eu não possa pagar? Tem alguma doença que eu não possa curar? Tem algum inimigo que eu não possa bater? Eu sou o Deus que não perde batalha. Eu só preciso que você confie em mim. Porque ele diz assim na palavra: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não estava brincadeira. Assim como Satanás não brinca, assim como o inimigo não brinca dia e noite perturbando o seu juízo, dia e noite levantando pessoas contra você, dia e noite fazendo fofoca e intriga com o seu nome, mas Deus se levanta para dizer: eu estou contigo, eu jamais te abandonarei. Cadê o salmo, Jorge? Tem um salmo que eu não li. Não é esse? Muitos são as tentações do justo. Deixa eu ver o Salmo 119. Deixa eu ver se eu lembro. Oh, Jesus, amado, não fique ansioso. Não fique triste. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica. Dai-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença. Livra-me segundo a tua palavra. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. Chegue a ti, Senhor. Cheguem a ti, Senhor, a minha súplica. Dai-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença. Livra-me segundo a tua palavra. Esse versículo aqui testifica tudo o que eu falei para você. Salmo 119, versículo 170.
Apresente suas petições a Deus. Confie nele. Espere nele. Descanse nele. Agradeça por tudo, porque ele tem cuidado de vós. Deus te abençoe. Até quarta-feira.